Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre os filmes ruins do Oscar 2023. É isso mesmo, galera. Chegou o momento de falar um pouquinho sobre alguns filmes que eu não gostei e estão aí na lista dos favoritos. Então você já sabe, vem comigo. He's dull, Siobhan. But he's always been dull. The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Uma coisa que eu não gosto em cinema, em filmes, né, são quando os filmes se são pretensiosos, tá? E muitas vezes também alguns filmes eles são preparados demais, de uma maneira que não é muito orgânica. Não sei se vocês me entendem, mas quando você vê que aquelas reações, que aquelas naturezas da história foi colocado ali de uma maneira para causar muito efeito, né? Para forçar uma situação, para forçar uma experiência. Muitos filmes são feitos assim, né? E alguns bons filmes são feitos assim e a gente também não percebe. Tem que pensar nisso. E isso que é interessante. Mas muitos filmes ruins a gente percebe, se dá conta e a gente acaba podendo explanar essas situações. Não que seja o caso desses, né? Quer dizer, de um talvez, mas é uma forma de contar para vocês um pouco sobre o que eu penso de filmes, principalmente na hora de dar a dica aqui para vocês, tá? Então, assim, eu assisti os Banshees de Inisherin. É um filme que eu esperava bastante, né? E fiquei bastante decepcionado. Eu gosto muito do diretor, eu gosto bastante da forma como ele usa o humor, um humor negro, né? Um humor bem particular dele ali, uma coisa meio irlandesa, meio inglesa, mas com toque da personalidade dele. E eu esperava que o filme tivesse um pouco mais de ironia, né? E o filme acabou sendo mais voltado para uma possível metáfora sobre guerra, né? Do que para um filme com uma história que a gente leve ela de uma maneira de fácil acesso, sem ter que talvez ficar pensando muito nas metáforas, no que pode ter sido dito ou não. Isso é bom e é ruim, né? Dependendo das histórias. Não é uma coisa que eu posso reclamar, porque isso aí depende da interpretação, depende do filme. Nesse filme, para mim, não funcionou, né? Os Banshees de Inisherin, do Martin McDonagh. Então, é uma relação curiosa, né? E o filme conta a história desses dois amigos, que um decide acabar com um relacionamento com o outro porque quer fazer da vida dele algo maior. E ele perdia muito tempo vagabundando com esse outro amigo, que é um cara mais bom vivant, não tem muita pretensões na vida. E o outro amigo é um músico, né? E o filme todo fica esse dilema entre os dois, né? O que um fez de mal pro outro no sentido da vida, dos relacionamentos entre os dois, né? E o filme não sai muito dessa relação e dessa dicotomia entre você é ruim pra mim porque você é um paspalhão e você tá sendo um cuzão agora porque você não quer mais falar comigo. E o filme não caminha muito além disso, tá? O Martin McDonagh, ele tem um texto muito bom, geralmente, mas dessa vez ele não conseguiu ter uma evolução narrativa com os personagens, né? Eles não saem muito do ponto onde eles começaram. Então eu fiquei bastante desanimado com essa obra. Visualmente é um filme legal, bonito, né? As atuações realmente são boas, o Colin Farrell está muito bem, o Brendan Gleeson está ótimo,
né? O Barry Coogan, como é que é o nome dele? O sobrenome dele? Eu esqueci o sobrenome dele. Barry Keoghan. Para mim é o grande ponto do filme, ponto alto, né? As participações dele são excelentes, o humor que ele entrega, a atuação dele de jovem doido do rolê ali da Irlanda, né? Na Guerra Civil, é muito legal. Mas o filme não vai muito adiante, mesmo com boas atuações, né? Tem a Carrie Condon também. Aí que eu digo, talvez o filme tenha muitas metáforas e essas metáforas não tenham funcionado para mim, né? Então é uma pena. Mas tem gente que vai gostar, tem gente que vai se interessar. Eu realmente não funcionou. O filme tem uma história muito limitada e os arcos do desenvolvimento dos personagens não vão além do que eles se propõem no começo, né? E na verdade talvez eles não proponham muito também. Então ficou devendo para mim. Já a Triângulo da Tristeza, eu acho que o problema também está bastante no humor, né? De certa forma, os dois roteiristas e autores, né? Que um é o Ruben Östlund, né? Que é o do Triângulo da Tristeza, Östlund, e o outro é o Martin, né? O Ruben, ele também trabalha um humor mais satírico, mais sórdido, mais nojento, de certa forma, não na palavra do nojo, mas mais sacana, e também dificilmente pode pegar algumas, dificilmente ele acerta, né? Dificilmente ele vai fazer um filme com 100% de aprovação, por causa desse humor dele que é muito complicado, né? Aqui a gente vê dois casais, aqui a gente vê um casal de modelos jovens que vão ser seguidos pela gente durante uma viagem, né, de navio em um cruzeiro. E ao redor deles tem alguns personagens ricos e também tem os personagens do proletariado que trabalham no navio, né? E digamos que o filme é uma mistura de Titanic com o Náufrago, sem querer dar muito spoilers. E eu achei o filme que tem algumas piadas até legais, mas não me fez rir. O filme é totalmente uma comédia, né? Comédia dramática, satírica, com esses personagens passando por algumas situações bem bizarras, tanto no meio da moda como na relação entre eles, e como sobrevivendo a alguns conflitos que vão aparecer nesse navio, né? A cinematografia do filme, diferente do Banshees, que é bem bonita, né? Aqui ela é bem limitada. O diretor, né, escolheu planos bem básicos, assim, não tem nada muito bonito. A própria fotografia é bem simplória, tá, do filme. Os planos de câmeras não agradam tanto e não evoluem e não informam diferente a narrativa, não te dão coisas legais visualmente, e cabe mais a questão do humor e das atuações ganharem o filme. E aí é uma questão muito subjetiva, se você gosta do tipo de humor, se você gosta do tipo de sátira que ele está fazendo. Talvez você ame, talvez você odeie. Eu não odiei, mas eu também não amei, não gostei. Eu acho um filme bem ok, porque tem duas piadas que realmente me fizeram rir bastante, tá? Uma delas é quando um dos personagens ricos do filme, se eu não me engano, ele é italiano, e ele é um gordão e tal, tiozão de uns cabelos grisalhos, e ele tá duelando com diálogos, frases históricas assim de personagens da história e tal, com o capitão do navio, que é o Woody Harrelson, né? E aí ele manda muito bem, os dois mandam muito bem, são diálogos excelentes. Um é anticomunista e o outro é anticapitalista, e fica um duelo bem divertido de frases clássicas assim do universo do mundo, de grandes autores, presidentes, pensadores. E eles mandam muito bem. E depois é a cena seguinte, em que o tiozão começa a falar no rádio, bêbado, né? Porque eles estão jogando valendo uma virada de drink, né? Acho que é conhaque.
Então quem perde tem que falar, tem que tomar um conhaque. Então eles vão ficando cada vez mais bêbados. E aí o tiozão tá muito bebaço e começa a falar no rádio durante um temporal, né, do filme e tal. E ele começa a falar umas groselhas muito boas. E eu, mano, eu chorei de rir nessa parte, foi incrível. Então assim, essa parte me conquistou bastante, mas durante o resto do filme eu achei bastante limitado o humor, né? Não é tão ruim quanto o The Square, que o The Square ele tenta flertar ali com uma questão social, artística, né, como crítica, mas não funciona. Aqui também, mas de uma maneira só mais interessante e menos chata, né? Ele faz uma crítica bastante social a ricos e pobres, relacionamentos, né? E funciona menos ruim, tá? Não é engraçado, mas não é tosco, né? No The Square chega a ser tosco. Então, e essas duas cenas me divertiram bastante, né? E já está na Prime Video, o Triângulo da Tristeza. Agora, eu já falei dele, né, na live, no vídeo de piores filmes do ano, e vou só reforçar. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme que eu realmente não gostei, tá? Eu ainda não revi, mas é um filme que eu acho que a história não me cativou, né? Que é a história de uma família que tem uma lavanderia e aí tem uns multiversos e eles têm que trabalhar a questão do relacionamento entre eles, pai e filha, e o marido que está querendo se separar da mulher, na verdade é mãe e filha, e o marido que está querendo se separar da mulher e tal. Então, eu achei um começo interessante, mas depois foi ficando chato, insosso e bastante pretensioso, como eu falei lá no começo, né? O filme, ele realmente quer ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso, é um filme que realmente define ele, né? E as relações não convencem, elas não evoluem tanto e as coisas parecem ter ficado num ponto onde tudo começou e não evoluiu. A história é fraca, não tem pontos assim que deixem os personagens realmente cativarem a gente dramaticamente, né? E eles poderiam ter resolvido de uma maneira muito mais simples toda essa história, não precisa ter tudo isso, né? Não sei se é uma história que precisava voltar no tempo, ter multiversos e coisas. Talvez eles quiseram fazer realmente uma história que supostamente é mais simples, né? Para poder focar nas viagens, né? O que é legal para eles, porque para mim não foi legal. Então o filme acabou soando cansativo, não me instigou, não achei divertido, não lembro de uma cena que eu tenha realmente gostado, né? Talvez a cena da pochete lá no começo, mas mesmo assim eu ainda fico com um pouco de dúvidas, né? São diretores que não mostraram uma qualidade cinematográfica realmente, porque eu também não lembro de cenas boas, né? Por exemplo, nos Banshees eu lembro dos diálogos do personagem do Barry com o Colin Farrell, são excelentes, né? A parte que ele vai chavecar a irmã do Colin Farrell é muito boa, né? Então assim, nesse eu já não tenho nada. Em Triângulo da Tristeza eu também já tenho coisas mais interessantes em questão de diálogos, né? Por exemplo, como eu falei, da cena do tiozão no rádio do barco, né? No alto-falante do barco, do navio. Então, assim, esse filme eu não consigo lembrar de nenhuma cena que eu realmente tenha gostado. Então, de todos os filmes que estão no Oscar, de todos os principais, esses são os 3 que eu não gostei, de fato, tá? Os outros filmes eu achei bem interessantes, alguns têm resenha aqui de dica para vocês. Então espero que vocês gostem do vídeo e contem para mim o que vocês acharam de Banshees of Inisherin, de Triângulo da Tristeza e de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que também está na Prime Video agora. Tá bom? Um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. E até logo.